Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o novo ramo criado pelas Forças Armadas Alemãs para a Guerra Cibernética, o novo campo de batalha da Guerra Moderna. Você sabia que a sua empresa pode receber multas de até 2% do faturamento anual por cada infração cometida prevista na Lei Geral de Proteção de Dados? Mas pode ficar tranquilo, pois temos a solução para você: o serviço de DPO as a Service da DataGuide. Garanta a proteção integral da sua empresa com o acesso a um encarregado pela proteção de dados dedicado e o apoio de uma equipe multidisciplinar de TI, direito e segurança da informação. Com a DataGuide, você coloca a sua empresa à frente dos riscos, evitando possíveis penalidades futuras. Não perca tempo, entre em contato com o especialista agora mesmo, os links estão na descrição. Durante milhares de anos, os conflitos humanos se limitaram à terra e à água. Um ambiente bidimensional onde as ameaças podiam vir apenas de uma mesma direção. Mas, a partir do início do século XX, o campo de batalha se transformou, passando a ser tridimensional, com o inimigo podendo atacar também a partir dos céus. Mas, apesar da revolução causada pelos aviões na Primeira Guerra Mundial, os primeiros ramos exclusivos para essa vertente de combate só começaram a ser criados nos anos 30, com algumas potências da época, como os Estados Unidos, criando ramos específicos para a Força Aérea apenas depois do fim do conflito. E assim, durante décadas, os países construíram as suas forças armadas à volta de 3 ramos principais, com algumas exceções e variações, como no caso das Forças Armadas Norte-Americanas, que possui um ramo para os fuzileiros navais, outro para a Guarda Costeira e o mais recente de todos, dedicado à Força Espacial. Mas, apesar dessas variações, essencialmente são ramos dedicados a um campo de batalha físico e tridimensional, com isso começando a mudar rapidamente nos últimos anos, com o aparecimento de um novo campo de batalha, que apesar de etéreo e não físico, é tão real e relevante como qualquer outro. Refiro-me ao campo cibernético e à cyber warfare. A popularização da internet conduziu à proliferação das ameaças cibernéticas, primeiro com os vírus infestando arquivos baixados de servidores clandestinos, e, mais recentemente, ataques coordenados por autênticas máfias cibernéticas, como é o caso do ransomware, no qual software malicioso encripta discos inteiros, com os mafiosos exigindo quantias exorbitantes para restaurar o acesso. Especificamente para as pessoas comuns e empresas, além desse tipo de ataque, há uma longa série de outras ameaças, como a violação de dados, com grupos de hackers roubando informações pessoais ou comerciais e lucrando com a venda dessas informações ou exigindo grandes somas para que certas informações críticas ou privadas não sejam reveladas. As empresas também sofrem com ataques do tipo DOS, quando hackers derrubam sites e serviços através do envio excessivo de requisições para os servidores. Mas não são apenas as pessoas e as empresas que sofrem com ataques e ameaças online, com nações inteiras enfrentando todo um novo mundo de ameaças que não existiam há pouco mais de uma década. A maior e mais clássica de todas é a cyberespionagem, com hackers acessando indevidamente servidores do governo ou de empresas ligadas a governos, com o objetivo de roubar informações secretas e críticas, como detalhes técnicos de novas armas, aeronaves e veículos, ou planos envolvendo a movimentação e o destacamento de tropas. Outra atividade clássica no mundo real que migrou para o mundo cibernético é a sabotagem, com países patrocinando hackers com o propósito de danificar infraestruturas importantes do adversário, como centrais e redes elétricas. As ameaças cibernéticas também serviram para amplificar atividades como a desinformação e a propaganda. Na Segunda Guerra Mundial, tanto as forças aliadas como as forças do eixo se dedicaram muito à desinformação e à propaganda, com países como a Alemanha e a sua gigantesca máquina de propaganda, a União Soviética, com seus meios de comunicação controlados com mão de ferro por Stalin, e os Estados Unidos e a sua poderosa indústria do cinema, investindo pesado nessa atividade. Com tudo isso alcançando agora uma força e um poder ainda maiores, graças ao impressionante alcance da internet,
com países gastando grandes fortunas no financiamento de grupos dedicados à desinformação e à propaganda, com o intuito de fazer prevalecer as suas visões particulares sobre o mundo. A guerra cibernética impõe desafios totalmente novos para as Forças Armadas. Ao contrário do habitual enfrentamento de um inimigo visível e perfeitamente identificável no campo de batalha, a guerra cibernética é assimétrica, com pequenos grupos estatais e não estatais capazes de realizar ataques com impacto brutal, sem necessitar de grandes e caras instalações. Além disso, o alcance desses ataques é global, podendo ser realizados a partir de qualquer lugar do planeta, frequentemente a vários milhares de quilômetros do campo de batalha físico. Mas, muito além de afetar apenas servidores, espionar os segredos e derrubar serviços críticos do adversário, a guerra cibernética também pode ser integrada diretamente no campo de batalha, como, por exemplo, um ataque hacker derrubando servidores dedicados à troca de informações entre as baterias antiaéreas do inimigo. Com essas comunicações afetadas, um ataque aéreo tem muito mais chance de ter sucesso. Mas, apesar dos reflexos bem reais desses ataques, contra-atacá-los é um grande desafio, começando pelo motivo óbvio, que é a dificuldade em descobrir o real responsável pelo ataque. Quando um sistema crítico de defesa é gravemente afetado por um ataque cibernético, o atacante com certeza tomou todas as precauções para impedir que a sua identidade seja rastreada, o que significa que o exército atacado se vê incapaz de tomar medidas imediatas de retaliação. Como podem ver, trata-se de um tipo de combate com um potencial destrutivo descomunal e, tão importante quanto isso, com um custo de implementação e de operação muito baixo, levando países como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte a se destacarem muito nessa área. Os russos e chineses sempre foram conhecidos por serem hackers muito habilidosos e temidos, com toda essa habilidade sendo canalizada pelas suas respectivas forças armadas, visando os seus adversários naturais, os Estados Unidos, a Europa e algumas nações asiáticas como Japão e Coreia do Sul. E foi justamente com o objetivo de conter essa ameaça que em 2017 as Forças Armadas alemãs criaram o Serviço de Domínio Cibernético e de Informação, elevado no início de abril de 2024 à categoria de ramo das Forças Armadas alemãs, convertendo a Alemanha na primeira nação a criar um ramo das Forças Armadas específico para as ameaças cibernéticas. Conforme dito pelo chanceler Olaf Scholz, as capacidades da Rússia e da China na guerra cibernética são muito elevadas, vindo daí a necessidade de se criar um ramo específico nas forças alemãs para essa missão, uma ação que provavelmente será seguida por outras forças armadas no mundo, tendo em vista o cada vez maior impacto que a guerra cibernética está tendo no campo de batalha. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.